Evangelho no lar. Nós estamos falando, para nós espíritas, o Evangelho no lar, ele é muito, muito assim, é conhecido e muito famoso, porque nós trabalhamos isso já desde o começo na casa espírita. Muitas vezes vamos receber a assistência nas primeiras vezes que frequentamos a casa e já escutamos nas palestras a necessidade, a importância do Evangelho no lar. E a gente sabe que o Evangelho no lar é muito importante uma vez por semana. O que eu estava falando era sobre o Chico, que o Chico não raras vezes recomendava o Evangelho mais do que uma vez no lar, porque a gente precisa de estar mais, assim, diríamos assim, mais aproximado, mais próximo do Evangelho quanto possível. Chegou até a recomendar uma senhora que estava vivendo grandes dramas, grandes problemas, que ela fizesse o Evangelho em casa todos os dias, o Evangelho. Talvez não fosse com o rigor e com o peso de um evangelho no lar, mas que tivesse convívio com o evangelho todos os dias. É o que mais ou menos a gente agora está tentando fazer com as nossas leituras matinais, a hora de acordar, a hora de se deitar, que a gente vai lá no evangelho buscar alguma informação, alguma diretriz segura. Mas o Chico dizia para essa senhora que o evangelho no lar, fazendo todos os dias, ele disse em tom de brincadeira: não tem obsessor que aguente. Então, a gente sabe disso. E às vezes também não tem familiar que aguente, né? Então a gente já sabe que tem obsessor que não aguenta mesmo, porque se até familiar não aguenta, a pessoa do nosso meio, a pessoa que a gente ama muito, que ama muita gente, não aguenta. Imagine um estranho que está lá querendo criar dificuldade para a gente. Ele vai indo, ele desanima, fala, não aguento, todo dia, todo dia, todo dia, porque assim, o evangelho, por mais singelo que seja feito, por mais singelo que seja comentado, a sua leitura, muitas vezes, alcança os ouvidos de cada pessoa de uma forma diferente. Então, para alguns, não sei se vocês já sentiram isso, já ouviram alguém falar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, que foi, aquilo falou direto para mim, foi exatamente para mim. Não é? As pessoas costumam fazer muito isso, mas na maioria das vezes o que acontece? A pessoa recebe um puxão de orelha que ninguém ali ao redor está sabendo. Ninguém sabe que ela está envolvida, às vezes, em algumas questões, e o evangelho serve para isso. O Jesus falando para a nossa correção, para a nossa melhoria, para o nosso desenvolvimento e vai falando coisas que vai servindo para a gente, vai falando, puxa vida, é mesmo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu preciso acalmar esse ânimo, eu preciso acalmar essa forma de ser. Então vai devagarzinho, fazendo diferença em nós, através do Evangelho. E aí, quando ele fala do Evangelho todos os dias, é assim, a gente vai falando algumas coisas que às vezes até a gente fala, mas já li isso aqui duas vezes, três vezes, mas para quem está ouvindo, pode ouvir de uma forma diferente, pode ouvir de uma forma, diríamos assim, mais direcionada, mais dirigida. Quando a gente faz ao acaso, não raras vezes a gente encontra informações que batem exatamente com a vivência que nós estamos tendo naqueles momentos, naqueles dias, naquelas semanas. E aí a gente pensa, meu Deus, por quê? Porque a gente já tem certeza de que nós nunca estamos sozinhos na prática do Evangelho. Então sempre tem um dedinho invisível lá que vai marcar a página que nós vamos abrir. Vai fazer uma forcinha maior, vai segurar as outras, né? A gente vai virar assim, as outras estão seguras, vai ter que abrir naquela, não tem jeito, né? Então, a gente vai devagarzinho percebendo que nós nunca estamos sozinhos quando estamos com o Evangelho. Quando eu comecei na doutrina, há pouco tempo atrás, da década de 80, é, eu cheguei a ter um evangelho pequenininho, assim, de bolso. Vocês já devem ter visto. Mas naquele tempo eu enxergava bem, né? Então eu andava com ele no bolso, toda vez que passava uma raiva, um nervoso, alguma coisa, eu abria aquele evangelho e lia, porque eu lembrava da recomendação do Chico. E era muito interessante, porque a minha conclusão é que é assim, aquela senhora estava muitos anos-luz na minha frente. Se ela precisava todo dia, imagine eu, que era um mero mortal, cheio de defeito, ia precisar toda hora, não é? A cada momento, a cada situação, a cada fato. Então,
é muito importante que a gente possa devagarzinho entender que nós precisamos se aproximar do Evangelho. Um dos motivos pelo qual se crê que Jesus falou sobre o Evangelho lá na casa de Pedro, ou fez o primeiro Evangelho lá na casa de Pedro, era justamente para a gente criar o hábito da leitura do Evangelho, do entendimento do Evangelho. Porque todo mundo sabe que cada hora que a gente lê alguma máxima que a gente já leu, parece que a gente enxerga alguma coisa diferente. A gente enxerga coisas que a gente não enxergou antes. Abre o nosso entendimento para coisas que a gente não viu, não conhecia, não sabia, não tinha pensado a respeito. Fala, nossa, eu já li essa lição 10 vezes, 50 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, e não tinha percebido o que tem aqui. Mais ou menos como tem no Pai Nosso, por exemplo, quando Jesus fala, livra-nos do mal. Todo mundo pensa assim, ah, bandido na minha casa, isso na rua, batedor de cadeira, não sei o quê, não sei o quê. Mas no fundo, livrar do mal é o mal que nós podemos fazer para as pessoas, porque é esse que aprisiona a gente. Os outros que a gente recebe, aqueles só libertam. Esse que a gente faz é que aprisiona. Mas a gente faz a prece dominical o tempo inteiro e sempre imaginou que esse livra-nos do mal era para que o mal não nos alcançasse. Como se isso fosse possível, né? Você está numa floresta, por exemplo, e vem um leopardo, um leão na sua direção, você fala, Senhor, que esse leopardo não me alcance, né? Quando você acabou de fazer a prece, ele já grudou no seu pescoço, não é mesmo? Então, é impossível. Por quê? Porque nós temos os nossos compromissos. O que nos colocou naquele lugar, o que nos colocou naquelas condições, o que nos colocou para vivermos aquela dificuldade, aquele drama. Usando o próprio exemplo, o que nos colocou no meio de uma floresta, no meio de um lugar onde tivesse um bicho desse, um leopardo, um bicho selvagem desse, sem que a gente pudesse ter nenhuma previdência a respeito, não pudesse fazer absolutamente nada. Então, temos os nossos compromissos do passado que precisamos vivê-los ou aliviá-los. E a gente só alivia os compromissos do passado na prática do bem. Sem a prática do bem, a gente não alivia. E aí o que acontece? A gente vai viver as provas integralmente. Quando os espíritos recomendam a gente a prática do bem, é justamente para abrandar, para acalmar ou para apagar as nossas faltas. Porque na mensagem lá que nós temos do Emmanuel, né? Ele fala que se caso os credores da providência divina nos encontrarem em trabalho do bem, né? A nossa dívida é suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, se você deve, por exemplo, uma loja, né? Uma loja aí de eletrodoméstico, sei lá, R$ 1.000. Aí você vai pagar aquilo em 10 vezes. Aí você paga uma, duas e não paga mais. Tudo bem, você está lá devendo 8, 7, 8 prestações. Então, o que significa? Aí eles chegam aqui e falam assim: não, a pessoa está extremamente adoentada, não pode pagar. Então dá um alívio por uns tempos. Mas se a gente continua pagando a dívida, diríamos assim, a longo prazo, vai pagando devagarzinho, bem devagarzinho, o credor percebe que nós estamos interessados no pagamento. É por isso que ele não nos incomoda. Eu penso que é assim a prática do bem. É quando a providência divina observa que, apesar das nossas dívidas muito grandes, de uma forma ou de outra, nós estamos vagarosamente, ou paulatinamente, ou homeopaticamente, pagando ela através da prática do bem. Então, é por isso que é suspensa a execução da dívida, né? Mas, enfim, voltando para o Evangelho no Lar, é de suma importância, todo mundo sabe uma vez por semana, mas como nós dissemos, se puder um pouco mais seria ótimo. Nós precisamos estar com a família, mas muitas vezes não conseguimos, mas também não tem problema nenhum. A gente pode sentar sozinho numa mesa, em algum cantinho da casa, em algum lugar, fazermos o nosso estudo de poucos minutos, muitas vezes, não nos esquecermos da prece, do pedido para as pessoas queridas, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão convivendo, mas todo mundo no Brasil, de uma forma ou de outra, tem algum sofrimento. Então, pensarmos de uma forma genérica com as pessoas, enfim, entrarmos em contato com a espiritualidade. Confesso a vocês que nem sempre no evangelho, às vezes a gente está com a cabeça turbulenta, a vida atrapalhada, atribulada, nem sempre a gente consegue essa sintonia
Mas eu posso confessar uma coisa para vocês, que é o seguinte: às vezes a gente pensa que não teve a sintonia porque nós estamos turbulentos, estamos aí vivendo alguns dias difíceis, algumas dificuldades. Mas os benfeitores sabem disso e sabem da nossa boa vontade. Então, apesar da gente sentir que não teve nenhum envolvimento, obviamente nós lançamos isso para o alto, para o céu. A nossa intenção, a nossa vontade de ser melhor, de ser diferente, e aí elas são ouvidas. Não é por outro motivo que a Alta do Souza tem uma poesia muito bonita que ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Então, tudo, as coisas mais singelas, as preces mais singelas são ouvidas em qualquer parte, em qualquer lugar. Então, perseveremos na prática do Evangelho em casa, perseveremos no trabalho do Evangelho, ainda que sozinhos, ainda que muitas vezes em condições de sacrifício, porque às vezes a gente faz o Evangelho sangrando, né, chorando, sangrando, mas permanecermos firmes no Evangelho, porque assim, não existe nada que o tempo não possa ajudar e não possa curar. Então, se hoje está difícil e a gente perseverar no bem, esse tempo pode ser reduzido e nós podemos resolver esse problema, essa dificuldade, o quanto antes. Então, é assim: se nós temos uma previsão de resolvermos um problema ao longo de 20 anos, muitas vezes a gente pode resolver antes. Imagine comprar uma casa financiada pelo BNH, nem sei se existe isso, mas pelo BNH de 20, 30 anos, e aí você tem um problema para 30 anos. Mas se você resolve ir pagando antes, né, as últimas, e tirando as últimas da frente, quando você vai ver, todo o valor já foi pago em um pouco menos, mais aí, mais da metade ou menos da metade do tempo. Então, o problema é a disposição de resolver. É isso que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter uma excelente semana.